Bom dia, todos me escutam? Sim. Sim, dá para ouvir sim. Bom dia a todos. Me chamo Souza, né? Nesse momento me encontro como debatedor dessa, desse bloco de trabalho, dessa sessão da área de gestão socioambiental. Nós temos como professora, moderadora, a professora Nayeli Mancini. Ela vai fazer alguns comentários sobre as apresentações e, posteriormente, a minha fala se apresentar. Nós temos hoje 4 trabalhos e, como na sessão virtual, como vocês sabem, primeiro vão ser apresentados os vídeos de 8 minutos, posteriormente vocês têm 8 minutos para falar também sobre os artigos, e a professora Maria pode ter também alguns comentários sobre os artigos posterior a isso. Eu solicito, né, e peço que todos se atentem a esses 8 minutos para não atrapalhar as outras apresentações. Um pedido da organização, né, que esses horários sejam atendidos de forma corretamente, para não ter nenhum problema. E, ao final de todas as 4 apresentações, nós teremos 22 minutos aproximadamente, dependendo dos ajustes, né, que acontecem, a gente debater sobre os 4 artigos de uma forma geral. Alguns artigos também eu posso falar de algumas recomendações de algumas análises que eu vi, sempre lembrando que tanto a professora Nayeli, como se caso eu comente, ou como algum outro colega comentar, o interesse daqui da gente é justamente melhorar as pesquisas, as futuras publicações e desenvolver os pesquisadores, né, os futuros pesquisadores, os pesquisadores que estão desenvolvendo alguma pesquisa nessa área que a gente está debatendo nesse momento. Desejo boa sorte a todos, né? Acredito que é uma coisa simples, não é nada de outro mundo para quem está começando agora. A gente está aqui com pessoas da nossa área, colegas que querem sempre crescer e melhorar. Passo a palavra para a professora Nayeli para ela fazer uma apresentação, posteriormente eu começo a apresentar os artigos na ordem da programação. Bom dia a todos, todos me escutam? Sim, dá para ouvir. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou formada pela Unesp, tenho mestrado e doutorado na USP, estudei bastante sustentabilidade, junto com gestão de pessoas, adorei ler o trabalho de vocês e tenho certeza que a gente vai ter uma sessão aqui muito agradável, tá? E fico à disposição aí depois. Souza, acho que a gente já pode dar início. É o Pronto. Souza que vai soltar, né, os vídeos, né, Sim, Souza? sim. Eu vou compartilhar a tela. E aí eu vou botar os artigos aqui do primeiro vídeo. O primeiro artigo é o artigo Contribuições de Prática Logística Reversa para a Sustentabilidade, um estudo de casos de uma empresa de acumuladores elétricos, de autoria das pesquisadoras Daniele de Andrade Carvalho e Anderson Thiago Peixoto Gonçalves. Os dois se encontram presentes. Bom dia. Bom dia. Vocês me escutam? Sim, sim. Só o Anderson está presente, Daniel não está. Ok. É porque só a fim de controles aqui, eu preciso saber quem está Sim. realmente, viu? Vocês estão escutando o vídeo? Ainda não. Não, mas está aparecendo na tela, né? Sim. Deixa eu só tentar aqui.
Agora tá, deu para escutar? Ainda não. Seguinte, como Sou, as práticas de logística reversa contribuem para a Agora sustentabilidade da foi? empresa Vocês de estão acumuladores escutando alguma elétricos. coisa? Essa Estou pesquisa ela foi escutando, mas não estou vendo a uma tela. empresa Isso. fabricante de Agora tá acumuladores escutando? elétricos. Estão vendo a tela? Não. Ele tem um negócio de... Deixa eu verificar aqui. Você estava escutando o som? Não, Não, mas a imagem está saindo agora. a imagem sim. Uma importante prática de logística reversa de pós-consumo na busca pela sustentabilidade da empresa. Seria melhor colocar desde o início. Compartilhou o som agora? Ah, o som saiu agora. Só que agora pode ser. Ah, pronto. Então, pronto. Obrigado. Olá, esse trabalho tem o título Contribuições das práticas de logística reversa para a sustentabilidade, um estudo de caso em uma empresa de acumuladores elétricos. Trata-se de um artigo derivado do trabalho de conclusão de curso de Daniele de Andrade Carvalho, que teve a minha orientação, Anderson Tiago Peixoto Gonçalves, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco e também professor permanente do programa de pós-graduação em Gestão, Inovação e Consumo desta mesma universidade. A pergunta que norteou essa pesquisa foi a seguinte: como as práticas de logística reversa contribuem para a sustentabilidade de uma empresa de acumuladores elétricos? Essa pesquisa ela foi desenvolvida em uma empresa fabricante de acumuladores elétricos situada no estado de Pernambuco, no agreste pernambucano, e essa empresa ela assegura a reciclagem de 100% de suas baterias produzidas e vendidas no mercado, o que representa uma importante prática de logística reversa de pós-consumo na busca pela sustentabilidade da empresa. Diante desse questionamento, o objetivo geral da pesquisa foi analisar as contribuições da logística reversa para a sustentabilidade de uma empresa de acumuladores elétricos. Para alcançar esse objetivo geral, foram estabelecidos 4 objetivos específicos. O primeiro, conhecer as práticas de logística reversa implementadas pela empresa, levantar as motivações que a levaram a implementar as referidas práticas
identificar as dificuldades enfrentadas na implementação dessas práticas e compreender os benefícios obtidos relacionados com as 3 dimensões do Triple Bottom Line, o TBL, né? Então, os principais construtos que guiaram o desenvolvimento dessa pesquisa foram sustentabilidade e logística reversa. Então, a sustentabilidade é um conceito que se relaciona com o desenvolvimento econômico, a qualidade ambiental e a equidade social, não pondo em risco os recursos naturais e levando em consideração as necessidades crescentes da população. Um conceito inserido nesse contexto da sustentabilidade é o chamado Triple Bottom Line, o TBL, ou tripé da sustentabilidade, que incorpora as 3 dimensões de desempenho, né? Social, ambiental e financeira. A logística reversa é uma área que se relaciona diretamente com a sustentabilidade, pois busca minimizar a utilização dos recursos naturais, além de possibilitar a redução de resíduos sólidos dispostos no meio ambiente por meio do seu retorno ao setor produtivo, reaproveitando-os ou proporcionando-lhes uma destinação final adequada. A logística reversa consiste no processo de planejar, operar e controlar o retorno dos bens, desde o ponto de consumo até o de origem, a fim de recapturar valor ou fornecer um destino correto para os produtos inservíveis. Portanto, opera no sentido contrário da chamada logística tradicional ou da logística direta, né, que envolve os macroprocessos de suprimentos, de produção e de distribuição. Então, a logística reversa seria a 4ª área da logística empresarial. Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, inicialmente ela caracteriza-se como sendo aplicada, qualitativa, exploratória e descritiva, e constitui-se um estudo de caso. Na coleta dos dados foram utilizados 2 roteiros de entrevista semi-estruturada. O primeiro foi aplicado com 2 gestores da área de logística reversa da empresa e constituiu-se de 11 questões abertas, distribuídas em 3 blocos: perfil da empresa, práticas e implementação. O segundo roteiro foi aplicado com um representante da diretoria de sustentabilidade da empresa e constituiu-se de 10 questões abertas, distribuídas em 4 blocos: sustentabilidade, dimensão ambiental, dimensão econômica e social. As entrevistas que foram realizadas com gestores ocorreram por meio da plataforma videoconferência Google Meet. Essas entrevistas elas foram gravadas com a permissão dos entrevistados e alguns dos trechos dos áudios dos entrevistados foram inseridos na seção dos resultados. Os dados coletados foram tratados por meio da técnica de análise de conteúdo, seguindo as 3 etapas estabelecidas por Birding 2016. Então, as respostas foram inicialmente transcritas, o pesquisador estabeleceu contato com esse material coletado, os resultados obtidos foram organizados conforme seus respectivos blocos e perguntas. Quanto aos resultados obtidos na pesquisa, então, os resultados eles foram agrupados conforme os objetivos específicos estabelecidos inicialmente na pesquisa, os quais também, né, têm relação direta com o alcance do objetivo geral. Então, para o primeiro objetivo específico, que era conhecer as práticas de logística reversa implementadas pela empresa, identificou-se que o canal de distribuição reverso implementado na empresa é o de pós-consumo, o subsistema reverso é o de reciclagem, e as etapas que compõem a logística reversa da empresa são a de fábrica, distribuidores e distribuidores revendedores. Quanto às motivações, conforme os gestores, as principais foram a legislação, principalmente em decorrência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a preocupação com a sustentabilidade ambiental e o custo do chumbo, que é uma das principais matérias-primas na produção dos acumuladores elétricos, né? A bateria automotiva, no caso. Quanto às dificuldades, foram citadas 3 principais dificuldades, né? O processo de coleta das baterias inservíveis, a negociação com os sucateiros e o transporte dessas baterias. Quanto aos benefícios, eles foram agrupados conforme cada uma das 3 dimensões do TBL, né? Ambiental, econômico e social. Então, quanto à dimensão ambiental, os benefícios obtidos pela empresa segundo os gestores foram a redução da geração de resíduos, a preservação dos recursos não renováveis, destinação correta dos componentes da bateria e diminuição da emissão de poluentes na atmosfera. Quanto à dimensão econômica, redução de custos, proporcionar uma melhor imagem organizacional, né, para os seus stakeholders e ganhos de competitividade. Quanto à dimensão social, a capacitação dos colaboradores envolvidos no processo de reciclagem das baterias, medidas de saúde e segurança que são adotadas pela empresa, criação de oportunidades de trabalho diretamente relacionadas ao processo de reciclagem,
preservação do meio ambiente, que também não deixa de ser um benefício relacionado à questão social, e incentivo à educação da população. Quanto à conclusão da pesquisa, então, observou-se, né, diante das respostas dos entrevistados, que a logística reversa é considerada na empresa, objeto de estudo, a base, né, da atuação dessa empresa. Né? E essa logística reversa, ela dá suporte ao pilar da sustentabilidade, que é um dos objetivos aí que a empresa busca alcançar em seus processos. Esse estudo buscou contribuir com a discussão sobre as organizações que buscam adotar medidas sustentáveis, como a logística reversa, dentre outras várias que são possíveis, mas a logística reversa é uma ferramenta que auxilia na gestão da matéria-prima, do capital humano e do descarte correto de resíduos. Então, se relaciona diretamente aí com as 3 dimensões da sustentabilidade. Como sugestão para pesquisas futuras, recomenda-se que sejam realizados estudos sobre a logística reversa implementada em outros setores produtivos, investigando a sua contribuição para a sustentabilidade, pautada no modelo Triple Bottom Line. Então, é isso, as principais referências utilizadas no desenvolvimento da pesquisa. Obrigado. Estão aí os contatos, né, tanto da Daniele como também o meu, para possíveis, né, questionamentos, discussões. Muito obrigada, Souza. Anderson, professor Anderson, o senhor quer colaborar com mais algum aspecto aí que não foi falado na apresentação? Eu achei a temática super relevante. Bom dia. Bom dia. Na verdade, só queria falar assim como surgiu nessa pesquisa de Daniele, que, como eu falei no início da apresentação, deu origem ao TCC dela, né, no curso de graduação em administração lá da UFPE. Então, inicialmente, a gente iniciou um projeto para mapear as empresas que implementaram ou estão implementando a logística reversa no Agreste Pernambucano, que abrange principalmente 3 municípios, né, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Turitama. Só que a gente teve uma dificuldade muito grande de mapear, de encontrar essas empresas, porque muitos dos gestores nem sabem o que é logística reversa. E muito menos conhecem as práticas de logística reversa, né, de reciclagem, de reuso e remanufatura. Então, acabou que a gente destrinchou esse projeto maior para projetos menores, escolhendo algumas empresas, grandes empresas que já possuíam algumas práticas reconhecidas de logística reversa. Então, uma delas foi essa empresa, que, apesar de estar aí, a empresa de acumuladores elétricos, não tem problema de divulgar o nome, é a Baterias Moura, que é uma empresa muito grande no Brasil, né? Maior vendedora de baterias da América Latina. Então, a Baterias Moura, ela trabalha fortemente com a logística reversa, com as práticas de logística reversa, e é um dos pilares, como foi falado aí, da empresa na busca pela sustentabilidade. Então, esse trabalho foi justamente, buscou mostrar essas práticas de logística reversa dessa empresa que já tem uma ação bem concreta, bem estruturada em relação à logística reversa e, consequentemente, na busca pela sustentabilidade. Então, isso é muito legal, Anderson. Eu fico pensando até porque uma das coisas que me incomoda muito, por exemplo, é cápsula de máquina de café, né? Eu acho que a gente não fica sabendo direito assim, como que eu vou devolver essas cápsulas, né, para o meio ambiente? Facilita, né, nossa vida, mas ao mesmo tempo eu acho que precisa de uma ação até de ensino mesmo das empresas, né, de como a gente faz o descarte, onde que a gente descarta, proporcionar uma facilidade, né? E eu estava até olhando o seu trabalho, eu não sei se você conhece um artigo do Elkington, de 2018, que eu acho que podia dar uma agregada aí também no trabalho de vocês, coisa de leve assim, mas ele questiona, né? 25 anos atrás eu coloquei o triple bottom line aí na temática, né?
Mas aí ele fala que a gente precisa agora, de fato, ser mais radical com as nossas ações, que só ficar criando, né, os frameworks já não basta, né? E que ele espera que daqui 25 anos a gente esteja num outro patamar. Não sei se você já chegou a ler, ele é curtinho, assim, mas eu acho que dá para dar uma incrementada aí no trabalho de vocês. Mas achei a iniciativa muito bacana. Espero que vocês consigam aí divulgar bastante a logística reversa, porque eu mesma, né, por mais que a gente estude a sustentabilidade, às vezes a gente desanima até por não saber, às vezes você faz a separação do lixo, mas aí a hora que passa a coleta eles misturam tudo, né, e aí você fala, nossa, eu tive o trabalho à toa, né? E como eu falei, esse trabalho foi desenvolvido lá no Agreste Pernambucano, e o Agreste Pernambucano é muito forte no setor de confecções. Tem várias fábricas lá, e é um problema muito grande a questão da geração de resíduos do setor de confecção. E muitas das empresas, e são empresas pequenas, elas não implementam essas práticas, até desconhecem, e simplesmente pegam, por exemplo, restos de tecidos e jogam no lixo sem buscar nenhuma destinação adequada desses resíduos. Então, esse projeto, na verdade, ele motivou a gente também a trabalhar mais forte no setor de confecção. Inclusive, recentemente a gente fez uma pesquisa implementando, propondo, na verdade, práticas de logística reversa para micro e pequenas empresas do setor de confecção, porque é um setor muito forte e que não tem ações nesse sentido. Então, a gente está começando a dar um pontapé aí para implementar essas práticas, ou pelo menos propor práticas para essas empresas. Show. Souza, você quer fazer algum comentário? Eu queria comentar, parabenizar o Anderson pela pesquisa e também acredito que que eu gosto muito de usar teorias, né, dentro das pesquisas e estava verificando que ele poderia até para enriquecer, para buscar uma futura publicação dessa pesquisa, adicionar alguma teoria que consiga, digamos assim, explicar algum desses comportamentos ou por que pelo menos essas empresas têm essa vontade de ser sustentável, né? Que a gente sabe que não é só para agradar, né? Só para ser bonzinho, é mais porque todo mundo gira em torno de dinheiro. Então, eu acredito que com a teoria institucional, com o mimetismo, eu acho que ele poderia agregar um valor à pesquisa dele para conseguir uma futura publicação. Principalmente esse setor de bateria automotiva, por mais que os gestores, né, defendam, né, que a gente está buscando a sustentabilidade, mas isso também traz redução de custo para a empresa e também, por outro lado, esse tipo de empresa é obrigada a implementar logística reversa pela própria PNRS. É um dos setores produtivos que são obrigados, por lei, a implementarem a logística reversa. Então, assim, como você falou, nem sempre é só uma boa vontade e tal, é mais também uma obrigação, não é uma escolha da empresa, nesse caso, implementar a logística reversa, é uma obrigação legal. Algum outro participante quer fazer algum comentário? Não? Então, parabéns, Anderson, que vocês continuem aí nessa jornada, né? Mesmo se for só para reduzir custos, né? Se for uma imposição, mas que a gente consiga modificar aí a nossa cultura, né? Parabéns mesmo. Souza, vamos partir então para o próximo? Vamos sim, professora. Agora, o segundo artigo é o artigo Tensões da Sustentabilidade, estudo de caso de uma empresa de saneamento, das autoras Lara Dias de Jesus e Souza e Daphne Oliveira Carlos de Moraes. As duas estão presentes? É só eu, a Daphne não. Então, Ok. Então, pronto, eu vou compartilhar, fazer o mesmo processo que eu fiz anteriormente, do vídeo, né? Deus queira que agora seja mais fácil o áudio vir, e aí, posteriormente, você comenta. meu nome é Lara Dias de Jesus e Souza. Eu vou fazer a apresentação sobre tensões da sustentabilidade, um estudo de caso em uma empresa de saneamento que eu fiz em conjunto com Daphne Oliveira Carlos de Moraes.
Nosso estudo está baseado no Triple Bottom Line, social, econômico e ambiental, proposto por John Elkton, cujo mesmo pediu a revisão após 25 anos, porque não foi feita a reflexão correta sobre esses 3 pilares. Quando a gente segue especificamente por econômico, nós temos a abordagem ganha-ganha e trade-off, principalmente como impulsionador, e quando o foco é mais de abordagens, a gente tem a questão integrativa e paradoxal como sendo um novo olhar. A instabilidade na sustentabilidade são devidos às pressões sociais, políticas, econômicas e ambientais. É necessário ver a sustentabilidade como uma visão integrada, analisar esse aumento de tensões e observar a tensão da sustentabilidade como uma questão paradoxal. Nós temos também questões mais contemporâneas, organizações complexas sendo paradoxais, o vínculo entre a responsabilidade social, empresarial e sustentabilidade corporativa. Nós temos as questões também de analisar estratégias, analisar abordagens e também analisar como que essas empresas de sucesso lidam com a sustentabilidade. A pergunta de pesquisa é quais são as tensões de sustentabilidade em práticas de saneamento, analisando essas tensões, identificando as tensões e classificando de acordo com as abordagens ganha-ganha, trade-off, integrativa e paradoxal. A responsabilidade social e empresarial, passando pela criação de valor compartilhado até chegar à sustentabilidade corporativa, vinculando também ODS e ESG, além do Triple Bottom Line. A abordagem ganha-ganha, ela tem essa questão de alinhar as metas sociais, ambientais e econômicas, mas focando no financeiro. A trade-off, ela sempre busca alguma vantagem em cima de outra. A integrativa aceita tensões, vê os 3 pilares, mas não prioriza nenhuma das dimensões. E a paradoxal, ela aprofunda na questão de complexidade, buscando inovações e gerenciamento das contradições. Além do social, ambiental e econômico, Sheinin et al. Em 2020 acrescentou também questões culturais e institucionais relacionadas ao Triple Bottom Line. A tensão paradoxal e a teoria do paradoxo sendo necessárias para enfrentar essas questões de forma criativa e holística, compreendendo as ambiguidades. É uma metodologia usada de forma qualitativa, exploratória e descritiva. Houve pesquisa de artigos em Top Journal, revisões bibliográficas, entrevistas e é um estudo de caso em uma empresa de saneamento. As entrevistas foram codificadas com o uso do Atlas TI e com os códigos de análise vinculado aos temas, foi feita a triangulação com diferentes métodos de coleta de dados. As motivações, uma pesquisa inovadora, no caso eu trabalho na organização, é uma empresa mista do setor de saneamento, uma das maiores do mundo, ela tem vínculo ao ISD e aos ODS. Foram aí entrevistados muitos funcionários e também pessoas externas à empresa. A gente viu paradoxos, tensões em todos os projetos principais da companhia, destaque aí para as despoluições de rio, que é muito cobrada de fazer isso, porém não é só responsabilidade dela, e o uso consciente por vender o produto água, também é uma organização que pede para as pessoas não utilizarem o seu próprio produto. Impactos ambientais diversos, porém sendo necessários para reduzir outros tantos, e questões de licenciamento também, muitas vezes impedindo obras de serem realizadas, obras necessárias para evitar outros impactos. A questão de regularização de áreas e tarifas diferenciadas, muito impactado a necessidade de levar um social melhor para as pessoas, mas já sabendo que não haverá ganhos econômicos para a empresa. E a necessidade também de seus múltiplos interesses, múltiplos atores, vinculado a exigências econômicas, financeiras. A percepção também das pessoas quanto ao uso
em diversas áreas, nobres ou comunidades. Há questões de processo de contratação, engajamento sendo muito travadas por questões de concurso, isso refletindo também na sociedade, é um pouco engessado. No entanto, são profissionais muito capacitados que trabalham dentro dela. Barreiras para a inovação, por ser uma empresa mista, pública, né, privada, porém sendo uma das mais inovadoras. Ambiente de trabalho agressivo, mais de muito aprendizado, muitos atores e níveis envolvidos, mais de 70. Quando o olhar é vinculado a desempenho organizacional, pertencimento e aprendizagem, foi possível fazer esse mapeamento de acordo com as linhas de TBL também, sendo aí a dimensão ambiental a mais pontuada, com paradoxos, e também a questão ambiental, o pilar sendo o mais consolidado e o mais identificado também com questões paradoxais. Mas ao todo 234 pontos foram identificados. A gente também tem a abordagem paradoxal sendo a mais relacionada, e também a dimensão organizacional também como uma das destaques. Dos objetivos do trabalho, foi possível identificar as tensões, foi possível classificar essas tensões, foi feito um estudo de caso de teoria de paradoxo como lente, e também foi possível identificar as tensões de sustentabilidade. As contribuições, o estudo proporciona contribuições teóricas, de limitação ao estudo de caso único e de recomendação, mais pesquisas no setor de saneamento, mais pesquisas paradoxais, e como uma reflexão final, o potencial que as empresas de saneamento possuem para aceitar as tensões e buscar essas resoluções para resolver esses problemas e melhorar o seu desempenho para o meio ambiente, para a organização e para a sociedade. Principais referências bibliográficas e o nosso contato é laradias@fei.edu.br. Obrigada. Pronto, Lara, você tem 8 minutos, caso queira fazer algum comentário sobre sua pesquisa, ok? Bom, obrigada. Gente, é muito difícil falar tudo isso em 8 minutos. Ai, meu Deus, gente, dá um tempinho a mais para nós, porque até acelera o coração gravar esse vídeo, mas foi uma experiência muito boa. Agora, com relação ao artigo, ele é proveniente da minha dissertação do mestrado. A gente analisou, né, as estratégias e as tensões de sustentabilidade na Sabesp, que é onde eu trabalho, e quando, assim, a gente começou o trabalho, a gente até imaginava algumas situações, né, a gente não imaginava que a gente iria encontrar tantos mesmo paradoxos dentro da organização. Então, a gente foi se aprofundando, né, não deu tempo de eu falar muito sobre as entrevistas no vídeo, mas, assim, as entrevistas foram, assim, essenciais, né? A questão, a gente gravou, nossa, agora eu nem lembro quantas horas, mas deu, tipo, quase umas 30 horas, assim, de falas das pessoas, que a gente conseguiu até fazer uma comparação, né, com documentos para fazer essa triangulação. E, assim, eu vejo que essa foi a parte, assim, mais importante mesmo do trabalho, porque a gente conseguiu verificar a aplicação prática de todos aqueles artigos que a gente leu para fazer a dissertação, né? A gente conseguiu ver as pessoas falando sobre aquelas teorias que a gente tinha lido. Então, conseguiu encaixar, assim, tudo que as pessoas estavam falando nos códigos da literatura. E aí, por exemplo, isso foi ficando, assim, fantástico, né? A gente foi se apropriando, foi lendo, vendo que, assim, é possível aplicar, sim, as pesquisas teóricas. Então, assim, foi bastante relevante para nós, assim, essa pesquisa.
E, assim, na área de saneamento, ainda não tínhamos visto nenhuma que analisava tensões, né? Nenhuma de tensões, né? De paradoxo, realmente não. Então, assim, a gente conseguiu trazer bastante inovação, até proveniente mesmo da dissertação, a gente conseguiu aplicar algumas coisas que a gente via que eram bastante conflitantes, assim, eram possíveis de resolver. Então, foi bem interessante, sim, de fazer esse artigo. Eu até tatuei a teoria do paradoxo no meu braço. Foi bem importante, assim, para nós. Lari, você já defendeu seu mestrado? Sim, eu vou começar um doutorado agora em começo do ano que vem. Defendi, sim. Legal, porque assim, a hora da sua apresentação já deu para perceber que foi um trabalho longo, né? Porque foi muito bem elaborado. Deu quase Até se 200 apresentar. páginas, foi muito difícil reduzir para 14, mais ou menos, mas acho que deu certo. E assim, você chegou a dar um feedback assim para os gestores? Eles leram seu trabalho? Fiquei curiosa. Sim, assim, tiveram vários, eu não explorei muito, assim, na apresentação, mas tiveram vários assessores, né, da diretoria que foram entrevistados, né, gerentes de departamento, e todos eles receberam essa devolutiva. E até tem uma questão que eu não coloquei assim aí, até por conta da extensão das páginas mesmo, mas as pessoas, quando elas eram entrevistadas, elas falavam o que aconteciam hoje e elas também propunham soluções. Então, assim, essa parte das soluções acabou não entrando aqui, mas eles receberam essa devolutiva, né? Eles receberam o trabalho na íntegra e receberam essas sugestões de estratégia para lidar com isso. Então, eles receberam. E você já submeteu para algum journal? Não, a gente ainda está trabalhando nisso. A Daphne, né, que é a minha orientadora, ela tá vendo em qual que a gente vai submeter. Eu acho que tem um potencial muito forte aí, né? De ser Ai, que bom, uma gente. aí. Mas pode dar dicas assim que são preciosas mesmo. A gente aceita tudo, porque é muito importante. E assim, a gente lê, chega uma hora que a gente não consegue mais achar nada. E aí outra pessoa que lê nosso trabalho vê, e é muito importante isso. É legal. E assim, eu sei quanto é desafiador, né? O CMED coloca 16, 14 páginas, né? Você colocar aí na apresentação, aí depois fica aquele debate assim, ah, você podia ter feito isso. Aí você fica assim, eu fiz, só não coube, né? Não cabe, é difícil, gente. Mas eu vi que tem um comentário, né? Estou em fase de elaboração do meu projeto. Minha temática é intimamente relacionada à sua, muito interessante. Ah, legal, Daniela. Que bom Ótimo. que você... Depois vocês vão para a sala de network aí. Souza, você Ah, quer massa. contribuir com mais alguma coisa? Sim, depois vocês trocam figurinhas, meninas. Nesse momento de elaboração, a gente quer figurinha de todo mundo para trocar. Queria parabenizar a Lara e a orientadora da Daphne também. A gente nota que realmente é um trabalho muito polido lá, assim, por diversos detalhes, né? A sua triangulação metodológica, o software utilizado, é um trabalho muito bem escrito, bem estruturado. Eu gostei bastante também, a temática muito bem desenvolvida. A professora Nayeli fala uma coisa que eu iria até lhe questionar também, que eu fiquei bem curioso, né? A gente, principalmente nessa área, mas de uma forma de pesquisador geral, a gente produz, o Brasil ainda produz pouco, mas produz muita pesquisa, mas a utilização dessa pesquisa, a eficiência dessa pesquisa, propriamente dito, muitas vezes não é boa, né? Então, eu mesmo fiz na minha dissertação, na época de mestrado, como é que é o nome? Eu passei tanto tempo escrevendo uma coisa, agora fugiu a previsão de lucros e
custo de capital, né? Utilizando a teoria do ciclo de vida das empresas. E aí me deu tanto trabalho, foi uma loucura, não sei o quê, provei, fiz, usei o modelo econométrico, puxou teoria, faz e tal. E no final, acho que foi por isso que eu migrei muito mais para essa área, né? Agora estou mais um relato integrado, estou mais voltado para essa parte de sustentabilidade, mas eu quero muito mais ver a efetividade do que eu produzo, a utilização. Então, quando eu vi sua pesquisa, principalmente pela motivação que você trabalha dentro da empresa, me veio muito questionamento. Será que as pessoas da empresa, assim, absorveram o que a Lara teve tanto trabalho para produzir? Claro que você não está prestando consultoria, né? Às vezes as pessoas falam assim, é estudo de caso, é de uma empresa, está prestando uma consultoria. Às vezes não é essa a questão. A partir do momento que você está usando uma teoria para explicar um fenômeno que você está analisando, aquele fenômeno ele pode acontecer em outras empresas. O estudo de caso, especificamente, é uma maneira de você utilizar uma coisa real ali que você tenha facilidade de acesso aos dados para você chegar e dizer assim, olha, eu estou mostrando o que acontece aqui na realidade, mas embasado na ciência. Mas isso não impede que outras empresas utilizem essas informações. Então, mas, ao meu ver, se aquela empresa do estudo de caso, a própria, não for a que vai beber mais dessa fonte de informação, né, desse resultado, então talvez a nossa pesquisa não foi tão eficiente. Então, assim, o que eu iria dizer era isso, né, que tente, não sei se é pelo tempo que você já terminou, que você já desenvolveu dentro da empresa, mas tente entregar esse resultado da sua pesquisa para a empresa também, para os colaboradores, para as pessoas que participaram, porque quanto mais pessoas tiverem acesso ao que você produziu, melhor. A gente sempre fala que pesquisa não deve ser feita para ser guardada na biblioteca. Agora nem na biblioteca tem mais. Antigamente precisava imprimir as coisas e botar na biblioteca, né? Agora fica só nos anais. Pesquisa não foi feita para viver em anais. Pesquisa foi feita para ser utilizada, para ser a sociedade absorver. E quanto mais a sociedade absorve, mais a gente, como profissional, tem valor. Então, acho que a minha maior recomendação é essa, porque eu achei que sua pesquisa estava muito boa. Não é nem uma recomendação, é mais uma conversa aqui com todos que estão participando, né, com todos que estão pesquisando, para a gente refletir um pouco sobre isso. Mas parabéns mais uma vez, viu? Muito bom. Souza, vamos partir para o próximo? Vamos sim. O próximo, gente, é a mobilização das capacidades dinâmicas para o refinamento do modelo de negócio sustentável, da aluna dos pesquisadores Ana Cláudia Wecker e Cristiane Froelich. Não sei se pronunciei corretamente. Vou aqui compartilhar o vídeo. O título da pesquisa é A Mobilização das Capacidades Dinâmicas para o Refinamento do Modelo de Negócio Sustentável, de minha autoria, Ana Cláudia Wecker e Cristiane Freitas. A sustentabilidade tem se tornado relevante para a obtenção da vantagem competitiva, e as capacidades dinâmicas contribuem para a criação, refinamento e transformação do modelo de negócio sustentável. Como justificativa, se tem que a pesquisa sobre sustentabilidade nas organizações não é focada em como manter as práticas de sustentabilidade, e sim no desenvolvimento inicial dessas práticas. O objetivo da pesquisa é verificar microfundamentos das capacidades dinâmicas que contribuam para o refinamento do modelo de negócio sustentável. Neste sentido, foi realizada uma revisão sistemática de literatura
tendo como principais contribuições a apresentação de um framework teórico sobre os microfundamentos das capacidades dinâmicas para o refinamento do modelo de negócio sustentável e uma sugestão de agenda futura de pesquisa. O referencial teórico, então, ele está estruturado em 2 sessões, sendo que a primeira é sobre modelo de negócio sustentável e a segunda sobre capacidades dinâmicas. A primeira sessão ela aborda conceitos e tipos de modelo de negócio sustentável e ela finaliza, então, considerando que os modelos de negócio sustentáveis eles são caracterizados por um ambiente dinâmico e complexo com necessidade de constantes mudanças. Diante disso, se traz a importância das capacidades dinâmicas que são abordadas na sessão seguinte. A sessão sobre capacidades dinâmicas inicia com alguns conceitos sobre o tema, então se aborda e se dá enfoque nas capacidades dinâmicas de detecção, de apreensão e de reconfiguração propostas por Thysse. Essas capacidades são sustentadas por microfundamentos que permitem que conceitos coletivos sejam desdobrados em fatores individuais para compreender seu impacto. Então, nesse sentido, a sessão apresenta ainda um quadro com um resumo dos microfundamentos identificados na literatura, de acordo com as 3 capacidades dinâmicas. Quanto ao método, se trata de um estudo exploratório qualitativo, onde é realizada uma revisão sistemática de literatura, seguindo os protocolos de Tranfield, Denier e Smart, utilizando termos relacionados a modelo de negócio sustentável e capacidades dinâmicas nas bases de dados Scopus e Web of Science. A análise foi realizada em Excel através da análise de conteúdo, conforme Bardan 2016, de 25 trabalhos. Esses trabalhos eles foram classificados em nome do artigo, ano de publicação, periódico, autor, quantidade de citações, o resumo, objetivo, metodologia, principais resultados, estudos futuros, e capacidade de detecção, capacidade de apreensão e capacidade de reconfiguração. Então, aquelas habilidades, processos, procedimentos e rotinas que se relacionavam à capacidade de detecção foram enquadrados na capacidade Sensing. As que condiziam com a capacidade de apreensão foram relacionadas a Sizing e, por fim, as que abrangiam a reconfiguração de recursos foram inseridas na capacidade Reconfigure. A sessão de resultados inicia apresentando a evolução da abordagem do tema, com um primeiro estudo publicado em 2013, seguindo até 2021 com 9 publicações. O Journal of Cleaner Production é o que apresenta maior quantidade de publicações, então é apresentado um quadro com os microfundamentos das capacidades dinâmicas para o modelo de negócio sustentável, ou seja, são destacadas cada capacidade, Sensing, Sizing e Reconfigure, e cada microfundamento identificado na literatura que possa contribuir para o refinamento do modelo de negócio sustentável. Então, por exemplo, ter um compromisso com a sustentabilidade definindo prioridades é um microfundamento citado por alguns autores que sustenta a capacidade de detecção, assim como observar tendências de sustentabilidade no mercado, concorrentes e novas tecnologias. E assim, da mesma forma, se tem os microfundamentos nas demais capacidades dinâmicas. Em seguida, se apresenta um quadro com as relações entre os microfundamentos das capacidades dinâmicas e os microfundamentos das capacidades dinâmicas e modelos de negócio sustentável. Então, por exemplo, ter um compromisso com a sustentabilidade definindo prioridades e ter lideranças qualificadas com competência técnica, experiências e habilidades relacionais são microfundamentos que contribuem para processos para direcionar trabalhos de pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Aqui se apresenta, então, relacionado à capacidade de apreensão e aqui relacionado à capacidade de reconfiguração. Então, por exemplo, investir em várias fontes de conhecimentos, treinamentos e compartilhamentos de informações está relacionado com a gestão do conhecimento, e assim por diante. Aqui se apresenta o framework que considera, então, que quanto mais microfundamentos das capacidades dinâmicas forem mapeados em uma organização relacionados à sustentabilidade, mais refinado será o modelo de negócio sustentável. A capacidade de detecção contribui para o refinamento de modelo de negócio sustentável, pois ao identificar essas oportunidades e ameaças de sustentabilidade,
a empresa possui maior chance de aprender as oportunidades de sustentabilidade. E ao aprender essas oportunidades, é necessário reconfigurar os seus recursos e ativos para manter a transformação do modelo de negócio sustentável. E aqui se apresentam sugestões de estudos futuros, né? Como, por exemplo, analisar de que forma as lideranças influenciam os microfundamentos das capacidades dinâmicas para o refinamento do modelo de negócio sustentável, realizar um comparativo analisando se há diferença e como ocorre a mobilização das capacidades dinâmicas entre empresas que nascem com o modelo de negócio sustentável e aquelas que incorporam a estratégia de sustentabilidade no modelo de negócio ao longo do tempo, entre outras. E aqui, então, se apresentam as considerações finais a respeito do estudo. Então, a literatura apontou diversos exemplos de processos, rotinas, recursos e habilidades para que as empresas identifiquem oportunidades e ameaças de sustentabilidade, aproveitem essas oportunidades e reconfigurem seus modelos de negócios para manter a sustentabilidade em seus objetivos. Como limitações, são os termos utilizados na busca e uso de 2 bases de dados, não devem ter considerado todos os estudos sobre o tema. Estudos futuros com outros termos e bases de dados podem complementar a pesquisa. Se tem contribuições no âmbito acadêmico e no âmbito gerencial. No âmbito acadêmico, são sugestões de novas pesquisas e a proposição do framework. No âmbito gerencial, os microfundamentos podem ser utilizados por empresas que buscam desenvolver estratégias de sustentabilidade em seus modelos de negócios. E esse estudo fornece uma base teórica, porém ainda é necessário verificar a aplicação do framework em organizações sustentáveis. Aqui se tem as principais referências utilizadas. Obrigada. Ana Cláudia ou a Cristiane estão presentes? Eu acho que não, hein? Tô achando que não também. Inclusive, eu acabei esquecendo de falar, né, que eu tenho que perguntar se estão presentes, e acabei esquecendo, e foi justamente as que não estão presentes. Então, Parece que não estão mesmo. como já foi apresentado o artigo, você tem alguma coisa a falar sobre mesmo que elas não estejam aqui? Nossa, para mim foi uma volta à minha trajetória, né? Porque a professora Amui aí, que é a Lara, fez parte da minha formação no mestrado, doutorado. Meus colegas todos trabalham com capacidades dinâmicas, e até sugeri aí que ela... Eu ia até perguntar, né? Porque pelo que eu entendi é um artigo teórico, e a professora Lara, essa que ela cita mesmo, esse artigo que ela cita, é uma revisão integrativa aí, né, das capacidades dinâmicas, e aí até pensar o que ela traz de contribuição, né, diferente do que a Lara trouxe 5 anos atrás. E aí talvez até ver aí o estado da arte sobre capacidades dinâmicas, porque eu sei que talvez não tenha dado espaço no artigo, né? Mas eu sei que meus colegas fizeram umas publicações bem boas nas temáticas aí, que é o Marlon Rodrigues, a Larissa Pacheco, né? Mas aí depois as autoras podem até me perguntar que eu passo aí mais informações. É porque está sendo gravado, né? Então, acredito que depois elas possam ter acesso à gravação, não sei. Razão. Show. Se você Então, quiser fazer algum comentário. Não, eu tinha alguns comentários, apesar de saber, né, que a pesquisa é uma pesquisa mais bibliográfica, né? Eu ia citar assim, algumas dicas mais para melhorar para futuras publicações, né? Inserir mais um pouco da personalidade das autoras na escrita. Eu vejo muita citação, e às vezes pouca contribuição delas no que está sendo construído. Por mais que a gente tenha que fundamentar o que a gente está afirmando, inclusive em alguns momentos existem algumas afirmações que não têm esse tipo
esse tipo de fundamentação, falta uma citação ali, são detalhes. E também aconselhar criar quadros, né? Principalmente numa pesquisa documental, quando você tem muitas informações, é interessante que você agrupe elas de uma forma que o leitor não se canse, né? Então, ia indicar a construção de quadros em alguns momentos que os parágrafos, basicamente, eles estão classificando certas coisas, então um quadro ali que consolidasse todas as informações talvez seria melhor. E também iria, para fazer uma análise também, iria indicar a utilização de algum software, né? Similitude. Por exemplo, tem um que até não é tão complicado, ai, meu Deus, esqueci como é que é o nome. O Iramutec, não sei se você conhece ele, professora, ele dá árvore de similaridade das palavras, grupos, nuvens, ele faz algumas análises assim, que para pesquisas documentais, para estado da arte, verificar, acho que é bem interessante utilizar. É a Mas mesma fora vibe do Atlas TI, NVivo, não é? só porque o Atlas TI já é mais, eu acho pago, né? ele já mais avançado um pouquinho. Aí o Iramutec, para quem não tem tanta, nunca utilizou, talvez, que eu não sei se é o caso, já é mais simples. É mesmo, já eu gosto de usar com os meninos da graduação, porque o Atlas TI, às vezes, dá um pouquinho mais de trabalho para criar grupos e tal. Acho que é só isso mesmo. Não tendo mais nada a falar, se alguém tem alguma coisa a comentar sobre a pesquisa das autoras, né, fique à vontade. Antes de começar dessa vez, eu vou perguntar, né, o último artigo da apresentação. É o modelo de negócio sustentável aplicado em empresas brasileiras de capital aberto, uma análise comparativa entre o ISE e o Ibovespa. As autoras é a Andresa Rodrigues de Araújo e Miriam Carla Rocha. As duas ou uma está presente. Eu estou, Andresa. Andresa, né? Isso. Eu vou fazer como de costume, colocar o vídeo, Andresa, e posteriormente você pode comentar, ok? Tá certo. Eu estou aqui para apresentar o artigo intitulado como Modelo de Negócio Sustentável aplicado em empresas brasileiras de capital aberto, uma análise comparativa entre os índices ISE e o Ibovespa. Meu nome é Andresa Rodrigues de Araújo, né? Estou representando a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, assim como a professora Miriam Carla Rocha. Dando início à apresentação, eu trouxe aí inicialmente 3 tópicos, né, na introdução. O primeiro tópico fala sobre a preocupação com as questões sustentáveis, né, que já é algo presente nas organizações. Então, na minha pesquisa, eu trago tanto o contexto nacional como o contexto internacional. E essa preocupação com as questões sustentáveis, elas se fortificaram mais ainda depois da criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, os ODS, que é uma agenda, né, 2030, composta por 17 objetivos que impulsionam as empresas, assim como a sociedade em geral, a praticar, né, o socioambiental, mantendo a geração presente, assim como as gerações futuras. No terceiro tópico eu trago aí a outra perspectiva atual, né, porque a gente sabe que existe o TBL, né, o Tribune Line, que traz os aspectos sociais, ambientais e econômicos, mas a literatura, né, após alguns estudos, viu a necessidade de implementar outra vertente, e essa vertente é a ESG, que traz os aspectos ambientais, sociais e de governança, né, que são voltados principalmente para o mercado financeiro, que é justamente o que a nossa pesquisa irá abordar. Prosseguindo, né, o quarto tópico fala sobre o modelo de negócio sustentável e a vantagem competitiva. Já que a gente está falando do mercado de ações, nada melhor do que trazer, né, essas duas vertentes. O modelo de negócio sustentável, onde as empresas estão cada vez mais aplicando, né, para que tenham
a vantagem competitiva diante dos seus stakeholders, né? Principalmente os acionistas, quando se fala em mercado de ações. E aí temos dois índices que vão ser justamente comparados entre si, né? Os resultados, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é o ISE-B3, né? Que é um índice mais recente, que é um indicador, né, de desempenho, onde traz uma carteira de empresas que têm suas atividades voltadas à sustentabilidade. Já o segundo índice é um índice Ibovespa, que está consolidado no mercado há 50 anos, né, e é um indicador também de desempenho das ações da B3. Prosseguindo, tem-se a pergunta de pesquisa, que diz: qual o impacto do modelo de negócio sustentável do mercado de ações de empresas brasileiras de capital aberto por meio de uma análise comparativa entre o Índice de Sustentabilidade Empresarial e o Ibovespa, entre o período de recorte de 2009 a 2019. Como objetivo geral, a pesquisa tende a avaliar o impacto do modelo de negócio sustentável no mercado de ações de empresas brasileiras de capital aberto, por meio de uma análise comparativa entre os índices ISE-B3 e o índice Ibovespa-B3, entre o período de recorte de 2009 a 2019. Também trago na pesquisa 3 objetivos específicos, né? Que é identificar se houve crescimento nos investimentos ou não entre as carteiras, averiguar o nível de adesão das empresas, né? Voltado principalmente para o índice ISE, né? B3, que é o índice mais recente, e verificar se houve crescimento no valor de mercado ou não, né? Entre as empresas brasileiras de capital aberto, diante os índices ISE e Ibovespa. O método, a nossa pesquisa é descritiva, né, de caráter documental, já que iremos analisar, assim como relatórios de sustentabilidade e informações contidas no site da B3, e a abordagem é considerada quantitativa, pois iremos utilizar estatística descritiva na análise. Aí eu trago a nossa metodologia dividida em 4 etapas, né, que primeiro é a caracterização da amostra, onde fala que existem, né, durante esse período de recorte, 382 empresas do ISE e 674 do Ibovespa, o dobro. Como é um índice consolidado, é de se esperar essa quantidade. A etapa 2 é definir o instrumento de coleta, que no caso do ISE é o questionário e do Ibovespa critérios de inclusão. Já na etapa 3, traz as variáveis de pesquisa, que serão analisadas em ambos os índices: taxa média de crescimento, variação anual, volatilidade anual e valor de mercado. Por último, tem-se coletar e analisar os dados através, né, dos dados fornecidos no site da B3, os dados econômicos e financeiros dos 2 índices analisados. Com relação aos resultados, inicialmente na tabela 2, traz a taxa média de crescimento entre os índices, onde mostra, né, que há uma pequena diferença, apesar de que a média do Ibovespa estar maior do que da ISE, mas são diferenças mínimas. No gráfico 1, traz o evolutivo das carteiras do ISE, entre esse período de recorte de 10 anos, o que mostra que em um determinado ano, né, no ano de 2014, houve um pico, né, porque o ISE, ele consegue, né, até 40 empresas na sua carteira. Então, a gente verifica que no ano de 2014 houve um pico, né, onde o índice conseguiu recolher, né, todas as empresas da sua carteira. Apesar disso, nos anos posteriores, houve uma queda dessa implementação das empresas ao índice. Na tabela 3, mostra a variação anual dos índices ISE e Ibovespa. Através da média, a gente vê, né, que são bastante parecidos as médias, apesar de que o desvio padrão mostra aí uma dispersão entre esses dados, que pode ser verificado também no valor do mínimo e máximo, né? Com relação ao gráfico 2, traz a volatilidade dos índices ISE e Ibovespa entre o período analisado, o que traz aí uma média, né, e o desvio padrão de ambos os índices. E em pesquisas anteriores, citadas na nossa pesquisa, mostra essa questão da volatilidade do ISE, uma volatilidade crescente, e que é bastante importante para o índice, apesar de ser um índice bem novo,
mediante, né, o Ibovespa que já está consolidado no mercado. A tabela 4 traz o valor de mercado dos índices, tanto do ISE quanto do Ibovespa. Como a gente pode ver, o do Ibovespa é quase o dobro, né, do ISE, porém a gente sabe que a quantidade de empresas do Ibovespa é bem elevada diante ao índice ISE. Então, de modo geral, né, apesar dos resultados obtidos terem sido positivos para o índice ISE, a gente não pode ainda afirmar, né, que as empresas pertencentes à ISE possuem uma vantagem elevada no mercado de ações diante do Ibovespa. E isso pode ser comprovado também em outras pesquisas que são citadas posteriormente. Eu agradeço a atenção de todos. Aí está algumas referências do nosso trabalho. Obrigada. Pronto, Andresa, se você tem 8 minutos para fazer seus comentários, falar sobre a sua pesquisa. Certo. Eu começo, na verdade, reforçando, né, o que a Lara falou, que é muito difícil a gente resumir o trabalho em 8 minutos de vídeo, né? A gente acaba acelerando, querendo mostrar as principais coisas e às vezes faltam algumas informações importantes. Alguém levantou a mão? Viu? Eu acho que Lara só parabenizou. Sinalização não, né? Não, a Lara só bateu palma, que é o emotizinho. Entendi. Perfeito. E assim, essa pesquisa, né, ela foi desenvolvida no mestrado. Na verdade, ela foi o ponto inicial para me nortear do que seria meu projeto de pesquisa, porque eu entrei no mestrado já com essa linha de sustentabilidade, né, que com o intuito de entrar nas pesquisas voltadas para o mercado de ações, e a minha orientadora, que é a Miriam, que elaborou essa pesquisa juntamente comigo, a gente teve esse ponto inicial de elaborar um artigo, né, para ver em qual ponto a gente queria realmente retratar do mercado de ações. Então, a gente começou com essa questão do modelo de negócio sustentável, que é o ponto principal da minha temática, e a gente começou analisando o Brasil, né, que é os índices ISE e Ibovespa, que a gente sabe que o ISE é um índice voltado para empresas sustentáveis, já o Ibovespa não, né, ele agrega todos os tipos de empresas, e a partir desse artigo, né, desse norte, a gente conseguiu desenvolver outra pesquisa mais voltada para o mercado de ações global, né, falando sobre o Dow Jones, que eu estou, se Deus permitir, eu concluo agora no início desse ano, aliás, no final desse ano para o início do próximo, né, depender da minha dissertação. Então, assim, esse trabalho me abriu o leque, né, apesar de eu já ter trabalhado outras vezes com dados do mercado de ações, né, do Brasil, mas essa parte do modelo de negócios sustentáveis realmente foi o ponto inicial para mim, porque eu ainda não tinha trabalhado sobre o modelo de negócio sustentável em si. Eu já tinha abordado outras pesquisas de sustentabilidade, porque a minha linha de pesquisa é a sustentabilidade, porém, o modelo de negócio sustentável, realmente, esse artigo foi o pontapé inicial, que inclusive eu já desenvolvi outros trabalhos sobre ele, esse aí foi o primeiro, e eu estou gostando bastante dessa linha de pesquisa. Inclusive, eu estava verificando os vídeos das meninas de Lara e da anterior, gostei bastante, e depois, então, vou até pedir o artigo, né, delas quando tiver tudo ok, para me dar uma lida, porque realmente, para incrementar algumas coisas na minha dissertação, enfim. E se vocês tiverem algumas dicas, né, sugestões futuras, estou aberta. Andresa, eu tenho uma dúvida. Certo. Por mais que a gente estude sustentabilidade, né, muitas vezes a gente sabe que muitas empresas, mesmo com gestão da diversidade, né, eles utilizam desses discursos mais para projetar uma imagem, né, socialmente responsável, mas lá dentro, de fato, ela não acontece. Será que esses índices aí, porque você fala em um momento que não teve tanta diferença, né, na sua comparação, né? Então não podia afirmar que houveram alterações e tal. E será que se daqui 10 anos a gente fizer essa pesquisa de novo, não vai acontecer a mesma coisa? Porque assim, eu penso que numa pessoa que vai
sei lá, posso estar indo para o lado errado, tá? Mas uma pessoa que vai investir numa empresa, eu não sei se culturalmente o brasileiro tem essa, essa, essa ideia cultural mesmo, tipo assim, não vou voltar, não vou investir em tal empresa porque ela não é sustentável, né? Aí, não sei, aí ela acaba querendo ir mais pro lado econômico mesmo, né? E aí talvez pudesse até ser um ponto crítico, assim, para você trabalhar no seu trabalho, né? Trazer essa visão, esse olhar, assim, talvez mais realista das empresas, né? Por mais que a gente queira que seja diferente, não sei se você conseguiu entender, assim, a minha angústia Entendi. aqui. Na verdade, são dois pontos cruciais. O Souza, né, eu acho que foi na primeira apresentação, ele falou sobre a questão da estratégia, né, do ganha-ganha. E é justamente isso que acontece. Os gestores, eles estão ligando muito a sustentabilidade ao ganha-ganha, né, à estratégia competitiva. E esses estudos nos mercados de ações, não só aqui no Brasil, mas como fora, eles mostram muito esse engajamento dos investidores a essa gestão, né, esse investimento sustentável. Obviamente que a gente tem outras questões aí, outros viés, que no caso posso trazer também para pesquisas futuras, mas assim, esse fato de não ter identificado 100% essa diferença, inclusive eram alguns ajustes que aqui eu e minha orientadora estávamos vendo, era a questão também dos testes estatísticos, que a gente no caso, tem que aprimorar mais para tentar identificar realmente o percentual correto, assim, exato, entre essas diferenças, porque assim, com as técnicas que a gente utilizou, a gente conseguiu perceber uma mínima diferença. E eu falo que no final não é possível concluir de fato de que haja essa relação positiva 100% acima do Ibovespa, apesar da gente saber que o ISE está crescendo, né? E saber também que os resultados dele, apesar de ser um índice novo, são relevantes para o mercado de ações. Então, são dentre várias questões que a gente realmente precisa analisar. Show. Souza, quer fazer algum comentário? Tá com cara de quem quer falar. Não, eu sou a pessoa que fala muito, eu tenho que me controlar para não falar, inclusive. Queria parabenizar a Andressa pela pesquisa. Eu acho que, como a professora Nayeli falou, existe essa coisa, por isso que acho que aí é que pega a nossa eficiência, né, na nossa área de sustentabilidade. A gente fazer esse papel bonito, fazer com que as empresas se conscientizem, mas a sociedade em si, ela também tem que entender. Então, assim, o investidor realmente, ele busca a parte econômica, mas hoje a gente já começa a analisar que antigamente existiu na contabilidade a nomenclatura de informações financeiras e informações não financeiras. Isso já está mudando. São informações pré-financeiras, porque todas elas, de certa forma, vão se tornar financeiras. Porque se uma empresa não tiver medidas sustentáveis, se ela não tiver uma responsabilidade social, essa informação vai se tornar financeira negativamente. Então, no momento, ela vai se converter, né? Então, assim, a gente já está começando a verificar isso. E eu acho que... mas não adianta só a academia pensar, né? A sociedade em si, ela também tem que enxergar essa visão. E aí eu acho que quando ela faz essa comparação entre os dois, ela tem que justamente fazer essa comparação entre as duas realidades, o que significa cada índice desse. Um é da parte sustentável e o outro é a parte mais econômica financeira. Então, o que seria a discussão maior que tem que haver o que é que o mercado brasileiro está fazendo com essas informações. O econômico, qual é o nível de aderência, qual é o nível de importância para o mercado, tanto um quanto a outro, e a comparação entre eles. Acredito que até também questionar a existência deles. Por que esses índices existem, né? A quem eles supem essas demandas? Então, eu acho até que Andressa, você poderia... Assim, eu cito muito essa teoria para a parte de gestão, porque inclusive, eu não sou defensor propriamente dito, porque eu tenho muita raiva, porque
Às vezes eu estou falando sobre alguma pesquisa, aí alguém vai lá e diz assim, eu gosto muito da teoria do ciclo de vida das empresas, né? E aí as pessoas às vezes dizem assim, mas sustentabilidade não tem muito a ver com teoria de ciclo de vida das empresas, sustentabilidade é teoria institucional. E realmente a teoria institucional, ela explica muito a parte sustentável, mas não só dela que a gente precisa beber, né? Acho que existem outras coisas aí que outras teorias podem explicar. Então, eu acredito que a teoria institucional ela pode ajudar você a entender essa utilização dos índices, né? E como você pode trabalhar com eles aqui no Brasil, né? Dessa forma de reflexão, enxergar porque as empresas estão fazendo isso, e até fazer um comparativo do que essas empresas, se elas, algumas dessas empresas, se elas se meteram em algum escândalo referente a alguma coisa social, sustentável, e elas têm, se elas estão dentro do ISE, se elas estão dentro do índice Bovespa, e aí você vai verificando esse tipo de informação para criar esse comparativo, para enriquecer mais sua pesquisa. Acredito que ela está muito boa, e que em breve você vai estar com ela mais redondinha para conseguir publicar. Só uma dica também, que assim, é claro que todo mundo escreve de uma maneira, né? Mas eu não... o primeiro parágrafo, do jeito que vocês escreveram, eu acredito que você possa ter a mesma ideia, mas escrever de uma forma melhor. O primeiro parágrafo foi uma coisa que praticamente você não disse nada, assim, só coloca pesquisas nacionais, aí enche de citação, pesquisas internacionais, e enche de citação. Eu acho que você pode seguir aquela ideia, não precisa colocar todos, coloca alguns, quatro em cada, e explicar o que é que essas pesquisas estão trazendo, tanto na nacional como na internacional. E assim, no Brasil está acontecendo pesquisa sobre isso principalmente nas áreas tal. Aí você cita. Aí nas internacionais, tal, e você cita, porque eu acho que colocar fica uma coisa muito vaga. E eu sempre digo isso, nós estamos, como eu já disse em outro artigo, nós buscamos fundamentar o que a gente fala, mas não perder o que a gente fala. Não adianta a gente sempre citar, mas a gente mesmo não construir nada, porque senão fica só um Frankenstein, braço de um, perna de outro, cabeça de outro, e eu acho que o interessante é a gente dar essa nossa impressão. Eu acredito que todo mundo tem muita coisa para falar, muita coisa para contribuir. E eu acho que é só isso mesmo, Andresa, que são só recomendações. Acredito que você, com a outra autora, vão absorver algumas coisas, outras vocês vão achar que vão seguir o coração de vocês, mas a gente está aqui para comentar e para ajudar. Alguém tem mais alguma coisa? Obrigada. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Agora é só a gente clicar nesse outro link. Tem um para avaliar a sessão, né? Que mandei aqui, e tem um outro para vocês entrarem na sala de networking. Ok. A sala de network é mais para vocês conversarem, caso os autores queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa. A da avaliação foi que a profissional aí mandou no começo, não foi? E aí eu também Mandei tenho... de novo. Você mandou de novo. E acredito, agora no final da sessão a gente pode, agora já todos os artigos foram apresentados, se a professora Nayeli quiser falar alguma coisa de uma forma geral de todos os artigos, aí posteriormente a gente, ou alguns dos membros também, a gente pode, depois encerra. Eu achei que foi muito rico aqui no nosso debate, né? Diferentes áreas aí da temática. Eu acho que é muito legal a gente participar desses congressos, porque a gente sempre dá uma atualizada, né? Do que as pessoas estão pesquisando, né? Aí a gente revê aí colegas sendo até citados, né? Isso eu acho muito legal. No mais, assim, eu desejo bons... Professora, acho que sua internet está de algum falhando. trabalho? Pode ser.
Eu acho que não tô ouvindo, tá travando de vez em quando, só, mas acho que tá dando para entender o que você está falando. não tô ouvindo. Não, Souza, queria deixar aberto se alguém quiser fazer algum comentário, né? Aproveitar agora que a gente tem 10 minutinhos. Se quiser falar do trabalho do outro, né? Deixar aberto aí. Eu queria parabenizar os meninos todos que participaram, agradecer a participação de cada um de vocês. Participar desses eventos é muito enriquecedor. Eu adoro evento presencial, assim, eu estou aqui no Ceará, dessa vez não pude participar presencial, mas eu adoro o congresso, adoro esse movimento de estar perto de pessoas que estão debatendo as mesmas coisas que a gente. Acho que a gente se expande um pouco mais, né? Oxigena um pouco a mente. Obrigada, professora Nayeli, por participar, aceitar o convite, foi muito bom, foi uma parceria muito boa. Acredito que os alunos também gostaram das contribuições. Caso alguém tenha alguma coisa também a falar, fique à vontade. Eu acho que ninguém vai falar, acho que a gente pode encerrar, então. Ok? Concordo. Então, fica Obrigada, pessoal. Prazer enorme, viu, Souza? prazer enorme. Tchau, Prazer tchau, enorme, gente. Obrigada, gente. pessoal. Até. Sucesso.